Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje eu tenho um programa bastante especial com dois convidados para falar sobre teatro musical e, mais especificamente, sobre um musical que foi incrível aqui em São Paulo e que eu espero que volte a acontecer novas temporadas dele, que é o Nautopia, que é um musical autoral. Estão aqui dois colegas muito especiais do tempo de graduação. O primeiro é o Diego Salles. Tudo bem, Diego? Olá, tudo bom? E você, Will, tranquilo? Tranquilo, estou bem. Diego, fala pra galera aí quem é você na fila do pão, por favor. Esse sou eu na fila do pão. Vamos lá. Eu sou pianista, sou formado pela Unesp, Escola Municipal de Música de São Paulo também, e pela Escola Livre de Música Edmundo Ramos Barbosa, e também pelo Centro Científico da Voz. Eu tenho essas formações. Eu sou pianista, maestro, preparador vocal e diretor musical. Toquei em algumas orquestras no estado de São Paulo, dentre elas a Orquestra de Guarulhos, toquei no Projeto Tuca, do Aprendiz de Maestro, enfim, em algumas orquestras no estado de São Paulo. Fui diretor musical residente do Madagascar, o musical. Atuei como pianista no Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Fui diretor musical do Nautopia, que é o musical para o qual a gente vai direcionar o assunto aqui, né, principal. E agora sou diretor musical residente do Ney Matogrosso, Homem com H. Tá em cartaz no rooftop do Teatro Santander ali. É isso aí. Maravilha. Cara pouco versátil, né? E daí tem um outro camarada aqui também, que é um pouquinho versátil, que é o Nicolas Carrer Guerreiro. Bom dia, olá, tá bom, Will? Tá bom? Tudo bem? Bom. É... Ah, eu sou... como que explica? Bom, eu sou regente, sou formado lá pela Unesp também, me formei em regência, me formei em artes cênicas também, naquela loucura, fiquei 10 anos na faculdade, não recomendo. Seja lá quem estiver ouvindo, não faz isso, não vale a pena. E eu tenho atuado como regente, tenho atuado como preparador vocal, como ator, diretor. Fiz alguns trabalhos com musicais em nível escolar, né, que são as escolas que a gente tem por aqui. Trabalhei com algumas dessas escolas. Fui preparador vocal da cultura inglesa, que tinha essa tradição dos musicais, e por conta da pandemia dessa interrompida. Já regi algumas orquestras, corais. O trabalho mais recente que eu tenho com isso é o Coral Voz e Arte, que eu estou como regente adjunto. A gente tem feito um trabalho muito legal desde a retomada pós-pandemia. E sou educador. Tenho trabalhado com educação já há bastante tempo, em programas como vocacional. E atualmente eu sou educador de canto coral nas Fábricas de Cultura, que são um projeto legal da rede estadual. E esse ano eu começo nas Fábricas de Cultura como preparador musical do projeto Espetáculo, que é uma loucura à parte, que é criar basicamente um musical com as crianças lá. Não sei se vai dar certo. Vai dar bom. Os dois, eu lembro que já gostavam muito de musical e desse cruzamento de música e teatro desde a época da graduação, né? Como a gente conviveu bastante, eu me lembro desses apreços, assim, né? O Nicolas foi um pouquinho longe demais, como ele tava falando, e ele virou ator também, né, Nicolas? Eu sou louco, cara. É isso. Os dois são preparadores nesse sentido. Acho que cada um podia falar um pouquinho sobre como é essa questão de lidar com atores no palco para fazer essa junção das coisas, né? Porque é diferente de você preparar cantores para fazer um espetáculo num coro cênico, por exemplo, de você preparar cantores para fazer um espetáculo num ambiente em que você tem uma questão teatral e uma questão cênica um pouco mais elaborada, mais complicada de realizar, né? Então, para vocês, como que é essa questão do trabalho? É tão diferente assim? Porque eu que não trabalho com isso, né?
Eu só assisto, só gosto de assistir. Pra mim parece muito mais complicado. Quando eu caí pro teatro, né, eu fui estudar, eu tinha um pouco dessa questão. Eu já trabalhava com música e já tinha passado pela experiência de trabalhar com atores que queriam fazer musical, porque eu acho que tem um pouco... É importante a gente, às vezes, separar, não é separar para ser segregador, mas só para entender de forma técnica mesmo o que acontece. Que a gente tem muitos atores e atrizes que querem fazer musical e tem essa bagagem cênica, mas não tem muitas vezes uma bagagem musical, e o inverso, que a gente tem muitos cantores e cantoras que querem fazer musicais e óperas, mas não tem uma bagagem cênica. E cada um deles traz um desafio diferente, né? Antes eu achava que, por exemplo, era mais fácil trabalhar com cantores, porque ensinar a questão da cena era mais fácil. A partir do momento que eu comecei a estudar cênica de fato, eu falei, opa, não, isso é uma, uma mentira, que a gente se engana por ter um domínio muito grande de uma área e não entender muito da outra. Então a gente acaba criando essas falsas relações. E é muito louco, eu acho, às vezes, trabalhar com atores, atrizes, cantores que querem estar nesse meio, que precisam desenvolver essa outra área, porque a gente sempre tem que descobrir mecanismos para desenvolver aquilo num espaço curto de tempo, né? Porque não é um espaço de formação pleno. Eu não vou pegar uma atriz e vou ensinar para ela técnica vocal ampliada, como entender as relações musicais, desenvolver o ouvido dela. Eu tenho que ter uma capacidade de fazer aquele recorte para aquele momento, para aquela peça, para aquele espetáculo que vai ser feito. E isso eu acho que é muito da nossa prática, né? Quanto mais a gente vai tendo contato com essas pessoas, desenvolvendo trabalhos, a gente vai ganhando mais repertório, mais tato para fazer isso de forma mais ágil, de forma mais eficiente. Eu fico pensando, por exemplo, já trabalhei algumas vezes como preparador vocal em alguns musicais, e o que eu fiz nos primeiros trabalhos eu não faria hoje, né? De exercícios para desenvolver, de tempo que eu perdi porque eu achava que tais habilidades tinham que ser desenvolvidas e no final não era daquela forma. Às vezes a gente fica muito academicista, então a gente quer fazer como a gente fazia ou como foi ensinado dentro das escolas, dos conservatórios, e não é diferente, é uma outra relação, é uma outra forma de trabalhar com esse tipo de pessoa. Eles também entregam muitas coisas diferentes para nós, né? É uma loucura nesse sentido, se eu penso como educador de música mesmo, é extremamente diferente. É outro lugar, é outro universo, eu não posso tratar da mesma forma, porque se eu tratar eu vou perder tempo e eu não vou chegar num bom resultado, tanto para aquela pessoa quanto muitas vezes para os projetos que a gente está envolvido. Porque às vezes é isso, né? A gente tem um projeto, tem que entregar ele, a gente tem um prazo muito curto, então tem que fazer a coisa de uma forma muito optimizada. Mais ou menos por aí. Bom, com relação à minha experiência, né, a gente já tem, vou levantar polêmicas aqui, já tem uma questão que é a questão que o Nicolas citou, que eu só vou ampliar um pouquinho ela, que é a questão de formação. O teatro musical, ele tem, vamos colocar aqui, 3 principais habilidades, né, digamos assim, numa linha de frente. A primeira é o canto, ou vou colocar nessa ordem. Primeiro, canto. Segunda, atuação. E a terceira habilidade é a dança, né? E então a gente tem essas 3 habilidades de linha de frente. E a gente não tem escolas formadoras em teatro musical. A gente teve o SESI, né, durante um tempo aqui, só que ele não seguiu, né? Foram alguns anos aí, e o SESI acabou não continuando. Pelo menos eu desconheço escolas que têm esse caminho, né? A gente tem muitos cursos de montagem, como o Nicolas falou, que a gente pega pessoas de níveis muito distintos e a gente tem que se virar ali para equilibrar. A gente falando de formação, né? Não do musical profissional, mas a parte de formação é muito desnivelado. Quem vai procurar, as montagens querem fazer montagens tipo assim, vamos fazer Chicago, digamos assim, num curso de escola,
Hum, Você tem um aluno que canta pra caralho e outro aluno que não canta nada, e o outro que dança um pouquinho, o outro que nunca dançou. Então, as escolas têm essa problemática que a gente, como preparador na nossa área, ou preparador vocal, ou regente, a gente tem que se virar para fazer a coisa funcionar, né? Então, é um lado aí de formação que a gente tem uma defasagem. E aí tem um outro lado que daí no campo profissional, cada ator, cada cantor e cada bailarino, separando por categorias, eles têm que se virar para se formar, assim, procurar professores particulares, cursos particulares, aí eles vão montando um currículo e digamos, uma junção das habilidades para fazer uma audição para ver se dá certo. Então tem essa questão de formação que eu acho que é um problema. Você quer falar alguma coisa nesse sentido, Nicolas? Não, acho que é bem por aí. Esse negócio da formação, dessa questão das habilidades, só também. Realmente, tem escolas que até tentam fazer esses cursos profissionalizantes, mas que eles também arranham muito na formação, né? Eles não conseguem aprofundar. E é isso, as pessoas têm que correr atrás de fazer aula particular, desenvolver. É exatamente isso. é. Eu acho que muito do mercado que a gente tem aqui, depois vocês podem falar e corrigir e tal, mas a minha impressão é que, como muito do mercado ainda é obviamente muito menor do que o dos Estados Unidos, por exemplo, que é de onde a gente puxa muitas referências. Lá eles sabem exatamente o que, que as pessoas precisam e onde elas vão conseguir, quais são as escolas que vão, entre aspas, vender os cursos que vão dar aquelas habilidades para elas fazerem os papéis que precisam fazer e tal. E aqui eu não sei, ah, eu acho que esbarra na mesma questão da nossa área de música em geral, que as nossas formações elas são muito deficitárias, né? Justamente porque a gente adota modelos que funcionam em outros países, às vezes, né? E nem sempre funcionam muito aqui, né? Por acaso, vocês são muito envolvidos com vários estilos, né? De música, várias estéticas, assim, né? Mas às vezes as pessoas que entram, por exemplo, para, sei lá, entra para aprender canto numa faculdade, daí depois ela percebe que ela vai ter um mercado de musicais, ela dificilmente consegue, para furar essa bolha que ela tava, é muito difícil, né? Eu vejo, assim, até pensando por mim, assim, se eu precisar dançar, fudeu, né? Eu sou um poste. E daí, eu não simplesmente é um. De imaginar já me vem um certo pavor. E daí fico pensando, assim, e realmente essa questão da formação específica é bem difícil de resolver, né? Eu acho interessante esse trabalho que vocês vêm realizando, assim, porque esse diálogo é um diálogo que vocês devem ter aprendido muito na marra, né? A questão de entender um pouco de cada área, né? Porque você tem que ter uma conversa com eu, pelo menos como diretor musical, eu tenho que conversar com as outras áreas até para discutir a entrada de pessoas do elenco, o que que o espetáculo exige dessas pessoas, né? Por exemplo, existem espetáculos, a gente divide muito assim, que são mais, a gente precisa mais de bailarinos do que de cantores. Tipo, não que o Chicago você não tenha que ter cantores, tá? Veja bem. Mas, assim, você precisa de bailarinos. Então, é aquele negócio da escola. Vamos voltar. Se a gente tem um bailarino mais forte e esse bailarino canta, ele não é um cantor, mas ele canta, então a gente vai chamar esse bailarino porque a gente precisa dele. Existe uma discussão entre os diretores e os responsáveis de cada área para ir puxando, fazendo um peso e contrapeso à democracia, né? Peso e contrapeso das habilidades necessárias para aquele musical. Então, eu vou pegando Chicago como exemplo. Poxa, então precisamos de mais bailarinos, tá? Mas qual que é o nível de canto deles? Vamos fazendo esse peso e contrapeso. Já tem musicais que nem... Na Utopia é um musical, por exemplo, que não tem dança, né? Então, muito mais canto. Então, eu tive que olhar muito mais
para cantores. O Dani Salvi, o diretor geral, teve que olhar muito mais para cantores e atores. Então a gente faz esse rebolado aí para conseguir equilibrar todas as áreas. Mas existe a especificidade do musical, né? Então a gente tem que respeitar muito essa necessidade específica do musical específico, né? Tem às vezes a barganha do o coreógrafo virar assim e fala: Não, eu quero essa pessoa, ela dança muito, não sei o quê. Não, mas não canta nada, não sei o quê. Então me dá esse daqui que canta um pouco mais, dança menos, a gente equilibra. Então de Exato. vez em quando tem essas barganhas que tem que ter, porque o nosso mercado ele é assim. Eu imagino que o mercado lá de fora, ele é mais fácil de você discutir isso, porque tem mais pessoas capacitadas. E aqui, a gente falando até de mercado, eu fico pensando, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre fico refletindo a respeito do nosso mercado de musical aqui, que é que a gente tem uma lacuna das produções, logo isso cria essa lacuna de formação, que é a gente tem os espetáculos profissionais, que tem as grandes leis de incentivo, que tem muito orçamento, e a gente tem os espetáculos de escola ou aqueles amadores que, quando a gente fala amador, é que o atriz e o ator que entram lá, eles vão ganhar bilheteria, e às vezes a bilheteria é muito pequenininha, a produção é muito precária, às vezes é uma produção que tem 10 mil de orçamento, e a gente sabe que 10 mil para montar um espetáculo não é absolutamente nada. Você mal paga a pauta de um teatro. Então você tem esse tipo de espetáculo e os grandes. E esse meio, que seria onde você poderia ter espetáculos que iam desenvolver mais elenco, que ia desenvolver mais a equipe criativa, que ia poder se arriscar mais nos enredos, nas histórias, a gente tem muito pouco no Brasil. E aí acaba acontecendo muito também disso, que eu tenho muitos alunos, e uma da maior reclamação de todos eles é: vou fazer uma audição para tal musical. Só que lá vai estar aquela que foi bailarina do musical tal, que fez o outro, como que eu vou competir com ela? Porque essas pessoas que estão aí, que se prepararam ao longo de 10 anos, elas vão fazer essas audições. E elas estão 10 anos na frente desse pessoal. Não é, não, porque quando vem esse papo de dom, talento, eu sempre falo, gente, isso não existe, dom não existe, ninguém vem e enfia um negócio na sua cabeça, é preparo e estudo. Então, se você tem uma pessoa que está 10 anos na sua frente de estudo, ela está 10 anos na sua frente de estudo. Você vai ter essa desvantagem, ter que correr atrás, se desenvolver. E aí acaba acontecendo isso aqui no Brasil. Ou você tem esses muito pequenininhos, e aí eles são pouco preparadores para que essas pessoas se formem como profissionais, ou você tem esses gigantescos, que aí o sarrafo é lá em cima, você vai sofrer muito para conseguir, e aí entra nisso que o Diego falou, das especificidades do musical. Às vezes você dança muito bem, e por conta disso você conseguiu entrar no Chicago. Mas você não está preparado para o próximo, que vai exigir um pouco menos de dança, e um pouco mais de canto, ou um pouco mais de atuação. Então, tem esse meio de campo das produções do Brasil que eu espero, sinceramente, agora melhore. Porque agora a gente tem um vislumbre de um ministério, de um incentivo, de Sim. uma possibilidade. Mas, vamos ver. E tem a questão também, assim, que fora o pessoal, o dançarino, ele pode se dar o luxo, às vezes, de estar estudando canto e melhorando em paralelo, e aqui, às vezes, o dançarino, ele tem que estar dando aula de dança na fábrica de cultura, porque ele precisa se bancar e tal, e não dá tempo dele se formar em canto às vezes, né? E às vezes, como vocês estavam falando, essa questão do mercado, os cachês eles não chegam o suficiente para a pessoa poder investir na própria formação, às vezes em paralelo, né? É muito complicado isso. Até mesmo nos profissionais, né? Assim, e essa questão de fazer um trabalho paralelo aos musicais é muito comum. Vão ser pouquíssimas pessoas que vão conseguir viver como na ópera, né? Só de ópera, ou só de espetáculo, você tem que fazer esses outros trabalhos, assim, quase todas as pessoas que eu conheço, tanto de músicos, né? Quanto de atores, bailarinos e cantores fazem outra coisa, fazem um trabalho paralelo. Agora, só fazendo um adendo ao que o Nicolas falou, dessa questão da habilidade, né? Por isso que é uma bolha um musical, porque aquela pessoa que tá, como ele falou, passou no primeiro musical e tem várias habilidades, ela é diferente aqui. Então ela consegue dançar, ela consegue atuar, consegue cantar.
Então ela vai pegando um atrás do outro, assim, né? Porque Uhum. as pessoas conhecem ela e falam, não, essa pessoa dá conta, ela é crossover, ela resolve, ela é multifacetada, né? Consegue dar um. Então ela vai emendando um no outro, um no outro. E só, assim, dando uma completada em questão de formação lá atrás, que eu peguei do. Engraçado que podcast, eu tô fazendo um gesto aqui, não faz sentido nenhum. Lá, pegando lá atrás a questão de formação, o que acontece? As pessoas, os grandes produtores aqui, assim, acontece muito isso. Eles vão lá fora, eles não só os grandes produtores, diretores, etc. Eles veem espetáculo lá fora, nos Estados Unidos, aí falam, não, quero fazer no Brasil. Aí eles vêm aqui e vão querer fazer, né? E lá a gente tem escolas que formam os atores para aqueles musicais, né? E até tem um off-Broadway, os musicais fazem muitas apresentações antes de entrar na Broadway, enfim. Aqui não, porque a galera quer fazer, mas sem uma formação. Então se vira nos 30, entendeu? Que é o pessoal que vai emaranhando, né, as habilidades e faz a audição ali para ver se passa. Ou as cartas que já estão há muito tempo, são experientes e acabam passando sempre e quase que passam assim sem fazer teste. Fazem o teste, claro, mas fulano vai fazer teste. Pô, fulano é Aham. bom pra caramba, faz tudo. Então já tá meio que já quase passado, entendeu? Não, Sim. isso que você falou deles vão lá fora, assistem, querem voltar pra cá, fazer dessa forma. Uma coisa que sempre me pegou, eu lembro de eu conversar isso muito na cultura inglesa, com o pessoal de lá, o Albano, enfim. Cara, Estados Unidos, você tem a Broadway, Nova York, principalmente, onde estão os teatros ali localizados. Aí você tem Chicago, você tem Atlanta, você tem Cleveland, você tem esses polos que eles vão desenvolvendo musicais que são menores, só que o menor deles é o orçamento que a gente tem dos musicais grandes aqui, onde você pega essas pessoas e vai dando experiência para elas, elas vão ganhando mais currículo para ir para Broadway. E aí é isso, tenta transportar isso aqui para o Brasil e a gente fala, gente, mas a máquina não tá, a gente não tem demanda de emprego suficiente para tanta gente que quer entrar no mercado. E isso é muito Uhum. cruel, porque se a gente tivesse, a gente ia ver que a qualidade ia melhorar muito, ia ser muito mais fácil trabalhar, a gente ia ter muito mais profissional capacitado, só que não tem mercado, não absorve, porque você tem São Paulo, Rio de Janeiro, e quando você fala São Paulo e Rio, são universos muito diferentes, as produções são diferentes, a forma como encara são diferentes, e aí você tem algumas pequenas produções, Recife, alguma outra coisa que você sabe de Brasília, de BH, então, e é menor, e quando eu falo isso não é menor porque, meu Deus, eles não fazem cultura lá. Não, é porque não tem incentivo financeiro como tem aqui. Aqui em São Paulo você consegue ter 4, 5 musicais grandes rolando. Em Recife você não vê a galera botando dinheiro, e eu não falo de público, aqui eu falo de governo, falo de lei de incentivo, que essas coisas precisam mudar, porque pelo menos essa é a grande realidade brasileira, que tem gente também que discute, caso tenha neoliberal aí, já desliga o fone, vai, sai daqui. Mas não, porque as coisas acontecem porque tem público, é o público que vai sustentar o espetáculo, que não sei o que. Não, vai. No Brasil a gente precisa de lei de incentivo, a gente precisa de suporte, porque se a gente não tem esses suportes, é muito difícil levantar um musical. A gente tem um exemplo, por exemplo, de musical que se levanta com as pernas do produtor, do diretor, mas é um, é dois, não é regra. O que mais a gente tem são espetáculos que se levantam com verba pessoal e dão problema, porque a bilheteria não consegue pagar, porque os teatros são muito caros, porque não tem como sustentar essa máquina. Então precisa do incentivo público. E ele não chega direito onde deveria. E para antes de estar todo mundo no palco lá com figurino, com cenário lindo e o caramba, isso tem que ter sido planejado e pago muito, muito antes, né? Então ninguém quer pagar ingresso também para ver espetáculo, sempre os espetáculos meio experimentais, tudo na base do celofane, entendeu? As luzes esquisitas, umas luzes de padaria, ninguém quer ver isso, né? E daí para que as coisas andem, também precisa de um capital sendo injetado, sendo fomentado ali, que o pessoal da área da cultura poderia ter até um projeto foda de musical e uma ideia maravilhosa que daria bilheteria, mas se não tiver
esse start para que a coisa saia realmente do papel, fica esquisito. O Diego falou uma palavra ali atrás, que seria legal explicar de repente, que é o off-Broadway, né? O que é o off-Broadway? Então, exatamente, o Nicolas falou, deu uma pincelada, né? São esses espetáculos que eles vão fazendo workshops, né? Eles vão fazendo apresentações menores, né? Até com uma dimensão menor, fora do circuito da Broadway, em outros estados, em outros teatros menores, para ir lapidando o musical. Porque o musical lá nos Estados Unidos tem um processo diferente, né? Não é que nem aqui, assim, aqui eu vou contar assim, bem resumido o Ney Matogrosso, por exemplo. O Ney Matogrosso, que eu estou fazendo lá no Rooftop, ele é um musical biográfico, ou seja, a gente fala da vida de uma pessoa, nesse caso, famosa, né? E tá, um cantor especificamente. Não que nem o Silvio, que não é o cantor, que aí tem um outro formato, né? Esse daí é um cantor mesmo, então tem música, muita música, né? Que a gente fez, foram 41 músicas, tem música pra caramba. E aí, pois é. E aí, claro que a pré-produção começa antes, né? Mas para apresentar, por exemplo, o musical, deixar o musical pronto, a gente tem alguns meses, assim, coisa de 6 meses com pré-produção, 8 meses com pré-produção, e de ensaio e teatro, 2, 3 meses. Cara, como você faz como você vai testar esse espetáculo? Você não testa, é simplesmente, para você ter uma ideia, no Ney Matogrosso a gente fez o primeiro ensaio aberto, nosso primeiro ensaio aberto foi o nosso primeiro ensaio fazendo espetáculo inteiro. Não foi só o Utopia que foi assim. A Utopia também foi assim. Mas a gente não tinha passado o musical inteiro com orquestra, por exemplo. A gente passou a primeira vez com público. Porque não deu tempo. Porque não dá tempo. E o Off-Broadway, ele faz essa função de você ir testando, ver o que tem que cortar, o que tem que inserir, o que está funcionando, o que não está funcionando, para você conseguir chegar dentro da Broadway, porque a Broadway exige já um formato que funcione. Lapidamento, né? Para entrar na Broadway tem que funcionar, o público tem que aceitar, ele tem que, não tem que aceitar, mas ele tem que já estar muito bem formatado para ser mais fácil do público comprar e gostar e etc. Então, o Off-Broadway tem essa função, que aqui no Brasil o Nautopia, depois eu posso falar desse processo, mas o Nautopia teve isso porque o Dani tem uma formação americana nesse sentido. Ele fez vários workshops, ou seja, ele testou antes de chegar no B32. E ainda assim a gente cortou bastante do espetáculo. Serve como laboratório, né? É uma profissional também, né? Tipo, tem peças tipo, sei lá, o Hamilton foi off-Broadway um puta tempo antes de estar na Broadway, né? No formato que a gente vê hoje na Disney Plus aí. Mas é um formato profissional que funciona tanto para absorver as pessoas que estão em formação, quanto para pagar esse ecossistema, né? Parece. Bom, interessante. E daí a gente podia começar a falar do Nautopia, que foi um musical simplesmente foda, não tem não tem como colocar em meias palavras assim. Quando eu fui lá, eu sabia que eu ia gostar, porque eu tava vendo muitas opiniões de pessoas que eu sabia que estavam falando a verdade, muito surpreendidas, assim. Então eu fui preparado para gostar, e quando a gente vai com a expectativa alta, é complicado, né? Qualquer um que consome qualquer produto de entretenimento sabe que ir com a expectativa alta... Ainda bem que você não falou. Ainda bem que você não falou. É complicado ir com a expectativa alta, porque pra coisa te surpreender, e você sair eufórico do lugar é difícil, né? E com Nautopia eu fui com a expectativa, assim, bem alta, porque eu estava ouvindo muitos comentários muito positivos, e eu saí em choque, assim, porque foi um espetáculo muito, muito, muito bom.
foi. Puta, é difícil. Não tem. ah, Talvez vocês que conviveram lá o dia a dia, talvez enxerguem gorduras do espetáculo, alguma coisa assim, mas para mim passou tão rápido o tempo lá dentro do teatro, foi tudo tão lindo. O sujeito abria a boca para cantar uma peça lá, para fazer um solo, falava, pronto, essa aqui deve ser a melhor música do musical. E daí depois tinha uma próxima que falava, ih, caralho, essa aqui talvez seja a minha favorita. Daí vinha uma outra e realmente emendando uma passagem boa em outra e uma puta história maravilhosa, porque do ponto de vista musical ó, já estava excelente e daí o roteiro surpreende também. Conta um pouco do processo, gente, disso, né? O Diego, você estava desde o comecinho mesmo do processo, né? E o É, Nicolas trabalhou mais como regente mesmo, né, Nicolas? Isso. isso. Eu falo que eu estou desde o começo desta etapa, né? Porque o Daniel Salvi, que é o autor e compositor e etc., né? Porque ele fez muitas coisas, né? O Daniel Salvi, para quem não sabe, é um cara meio genial, assim. Uhum. Ele é bem multifacetado, tem muitas habilidades e ele fez o texto, né, roteiro, etc., compôs as canções e ele também fez os arranjos de orquestra. Então ele fez as três, o tripé aí do musical, sozinho, né? Mas isso teve um processo de anos, que é aí que eu participei das duas últimas etapas. O Nautopia começou em 2017, e ele foi apresentado em 2022. Não, então ele tem 5 anos, é isso, né? Hum. Vamos para o sexto ano de Nautopia. Então ele teve todo esse processo, o roteiro mudou várias vezes, ele testou muitas coisas, fez workshops. Eu participei do último workshop, que foi em 2020. O que é um workshop? É uma apresentação justamente para você mostrar para pessoas em um formato menor como que é o musical, o que é o musical, né? E aqui, como o Nicolas falou, a gente não tem, dificilmente tem um patrocínio para um workshop, né? Então as pessoas fazem do próprio bolso aqui no Brasil, ou pessoas muito bem, assim, tipo o Ale da Vida, que é nosso produtor, falou, vou ajudar e fazer o workshop, que ele ajudou lá atrás. Só um parêntese, nosso produtor participou dos primeiros workshops, então ele era elenco, nosso produtor. Ele era elenco, aí ele gostou muito do musical, aí ele falou, vou bancar o workshop aí. Aí fizeram lá no começo um primeiro, mais tranquilo, assim, menos elaborado, com o espetáculo ainda em desenvolvimento, e fizeram esse segundo, se eu não me engano, posso estar errado se tem um terceiro, eu não sei, mas fizeram esse segundo, que foi o que eu participei. Eu estou em dúvida se foram 2 ou 3. Eu sei que eu participei do último workshop, que foi o workshop que o espetáculo foi até o fim. Que o Daniel conseguiu escrever até o fim. Né? O espetáculo tinha 3 horas e eu acho que meia ou 3 horas e 40, era bem longo assim, para os nossos formatos aqui, né, dos espetáculos aqui do Brasil. E a gente já fez 3 apresentações e na época a gente já estava conseguindo quase patrocínio para fazer, porque foram algumas empresas assistir, gostaram, estavam no processo de conseguir patrocínio e veio a pandemia. Então isso foi em 2020. E aí voltamos agora em 2022. Ele não tinha feito, naquela época a gente fez só piano, coro e solos. Então a gente fez só piano. Eu soltava uns VS ali, para quem não sabe, VS são instrumentos virtuais programados ali para a gente tocar e eles tocarem junto com a gente, né? Eu soltava e tocava o piano e eles cantavam sem microfone. Então esse workshop foi bem simples, mas já estávamos conseguindo patrocínio naquela época. Veio a pandemia, daí caiu, né, tudo. Aí o Dani fez os arranjos para orquestra na pandemia. E aí quando a gente voltou a conversar em 2022, 2021, final de 2021, eu acho que para outubro, novembro, dezembro a gente já estava conversando ali. Daí, vamos fazer? Vamos. Tem teatro? Não. O que tem de dinheiro? Não sabemos.
Tem elenco? Não. Não tem, tem o quê? Nada. Vamos lá. Tem um musical, tem arranjo, né? Tem um musical, tem arranjo, tem roteiro, tem gente querendo fazer. Aí me perguntam, você quer ser o diretor musical? Ainda não sabemos, né, ao certo quanto que vai ser quanto você vai ganhar, mas você quer ser? Topa? Topo. Aí É aquela cabine do Silvio Santos, né? Que tá caracofone, tapando. Você quer ser diretor musical? Sim! Foi um desafio, né? Aí me chamaram, eu topei, as coisas foram acontecendo, não vou contar tudo aí, que as coisas foram acontecendo, quem patrocinou o espetáculo foi o próprio Dani, né, o próprio compositor, o Alexandre Bissoli, que é o produtor, e o Beto também faz parte da produção, que é o protagonista, que fez o Tomás. Então, esse foi o processo para chegar no espetáculo que você assistiu. Então, eu já tinha tido uns 4 anos e meio de lapidação, digamos assim, né? Aí vem todo o processo de ensaio, enfim. Aí você pode fazer pergunta específica, que se eu for falar aqui de todo o processo, eu vou ficar até amanhã falando. A gente tinha um budget pequeno, então para conseguir bons músicos, para conseguir, enfim, teve uma série de negociações aí para a gente conseguir. A galera topou aí fazer uma coisa experimental. O que faz um diretor musical exatamente, ô Diego, nesse caso aí? Olha só, vamos lá, diretor musical. Eu fico falando aqui no Brasil porque é diferente Uhum. dos Estados Unidos, que aqui o diretor musical ele acumula muitas funções, Uhum. ó, que lá fora geralmente são funções distintas, são funções separadas. Aqui uma pessoa faz muitos trabalhos, né? Então vamos lá, o diretor musical aqui geralmente ele faz os arranjos, não sempre, tá? Nesse caso não fui eu que fiz, foi o Dani, né? Então ele é um arranjador também, mas nesse caso o Dani já tinha feito os arranjos. Ele coordena a parte. O diretor musical, vou resumir assim, o geral, ele coordena todas as áreas de música, tá? O geral, ele deveria fazer isso, mas aqui ele coordena e atua em muitas delas. Por exemplo, nem sempre o diretor musical rege. Eu regi, mas depois o Nicolas também regeu. Mas não é a função do diretor musical reger, mas aqui quase sempre o diretor musical é regente também, né? Então, o diretor musical, ele coordena o trabalho de copista. Então, musical autoral, por exemplo, eu vou falar do Na Utopia, musical autoral ele não tinha partitura da orquestra. Eu tive que fazer a partitura da orquestra. Então, eu fiz toda a grade, né, as 500 e não sei quantas, 529, sei Por lá, aí. por aí, 500 e tantas páginas de partitura. Eu coloquei tudo lá no Finale, que é um programa de edição de partitura. Fiz toda a parte de copista. Ele que arregimenta os músicos da orquestra. Então ele vai chamar a galera aí para tocar, falar de grana, é ele que fala também. Geralmente tem uma pessoa que faz isso, É. mas é ele que faz também. Então ele faz a regimentação, ele dá os ensaios e é preparador vocal, a maioria das vezes, mas não sempre. Às vezes, por exemplo, em empresas grandes, existe uma preparadora ou um preparador vocal. No Ney tem a Andrea Witfer, por exemplo, que é a nossa preparadora vocal. Mas na Utopia dei os ensaios, passei o coro, passei os solos e fiz também a preparação vocal, né? Aqui a gente, como eu falei, a gente dá um ensaio da orquestra, então acaba sendo o regente ensaiador, né? E também a gente rege o espetáculo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Estou esquecendo alguma coisa? Não, pianista, acompanhador de tudo, porque esse é o ponto que eu sempre acho mais complicado pra cá. O diretor musical tem que passar as vozes, tem que tocar o piano, tem Exatamente, exatamente. E aí a aqui é gente tem que isso. saber para que tipo de personagem, qual tipo de voz, o equilíbrio dos naipes, isso é muito importante. Na Utopia é um musical que tem muito, para quem é músico aí, barítono 2, barítono 1, tenor 2, tenor 1. Os naipes eles se abrem em mais vozes muitas vezes. Tem muitos clusters, muita dissonância. É um musical
cheio de dissonância. Então, tem que ter um cuidado para a gente escolher o elenco e também para escolher os músicos. E, além disso, tem que preparar o material adequado para a audição. Então, tem essa parte. Não sempre, né? O diretor musical também não sempre é o pianista, mas bastante vezes é. E no Nautopia eu tive um pianista comigo. Mas às vezes tinha ensaios que ele, como o dinheiro não era grande, não dava para contratar um pianista full, assim, para fazer toda a preparação na Utopia. Então, o pianista tem uns 4 dias, os outros 3 eu tocava. A gente, às vezes, o Dani tinha feito uma pré-produção, fez uns playbacks lá, a gente soltava também playback no ensaio. Enfim, o Nautopia não foi o tradicional, assim, digamos assim, do teatro musical. Tem uma outra coisa interessante, que o elenco geralmente não lê partitura, né? Que é diferente de um coral profissional, sei lá, de música de concerto, né? Então a gente tem que passar a fazer os kits que a gente fala. Então a gente grava as linhas vocais para eles no ensaio, ou eles vão gravando, a gente passa a voz, eles vão gravando e eles montam um Frankenstein lá de áudio e fazem o material deles, porque eles não leem partitura. Então é isso, é um emaranhado de funções aí o diretor musical. Aí tem a parte de direção musical residente, que na Utopia eu fiz também, porque eu não tinha um diretor musical residente, por questões de grana também, né? Que é você fazer a manutenção do espetáculo. Pô, a parte vocal caiu de nível, o ator tá dando um miguezinho lá, não tá cantando a nota, tá faltando a nona do acorde, cadê? Quem que canta a nona? O guitarrista não tá tocando tudo, o que tá acontecendo? Então o cara faz a manutenção do espetáculo para não cair de nível. E aí, no caso da Utopia, eu fiz essa função também junto com o Nicolas. Resumindo, é isso, diretor musical. Tem que fazer tudo e mais um pouco e garantir o lanche ainda. Se precisar, vai lá, pega os pão puma, põe queijo dentro, Exatamente. monta a mesinha para não faltar o lanche, né? E daí, o Nicolas, quando que você entrou nessa parte do processo? Como que foi a sua entrada no musical? O que você fez? Eu entrei mais ou menos perto da estreia, né? O Diego tinha conversado comigo, mandou mensagem falando, cara, tô precisando de um regente alternante, alternante sub, para poder ficar seguro, caso tenha algum problema, poder entrar, manter o espetáculo. E aí eu lembro que quando ele me mandou mensagem, na semana seguinte ou na outra, eu acho, alguma coisa assim, ou ele me mandou mensagem, depois de um mês a gente conversou, e aí já eram os ensaios com orquestra, e aí eu fui lá assistir os ensaios no estúdio, tudo, e na semana seguinte, como o Di falou, já era o geral com o público e vambora, então eu peguei já nesse processo de já estamos no teatro, já tá tudo quase certo. E para mim foi muito louco, porque eu fui lá num dia, acho que numa quarta-feira, fui pro ensaio da orquestra, a gente tava ensaiando de manhã lá no estúdio, e aí terminou o ensaio, de falou, vai ter um geral lá acho que no Bradesco, no Bourbon, não lembro, quer ir lá assistir? Falei, quero, porque aí eu já conheço o espetáculo, já sei mais ou menos como tá. E aí eu lembro desse dia porque foi muito louco, porque é o teatro luz geral, é a luz de serviço, no caso, né? Não é nem uma luz cênica, nada. Pessoal lá já cantando, fazendo, vamos fazer o negócio acontecer. E foi ali que eu olhei o espetáculo e daquele jeito eu já olhei e falei, eita, temos um espetáculo diferenciado. E eu lembro que naquele dia teve a cena do pano, pra você que viu, que é o momento que eles fazem o mar, fazendo as ondas, que é um momento, assim, visualmente ele é impactante. E eu vi aquilo lá com as luzes de serviço e já olhei e falei, gente, isso é genial, isso é incrível, isso daqui funciona muito, e ainda as vozes, a forma como estava feito o arranjo, tudo. E aí, foi nesse processo que eu entrei, é aquela loucura de você olhar, conhecer o espetáculo, já digerir. Pro meu lado é um pouco mais fácil, porque que nem o Di falou desses acúmulos de coisas todas, ele fez todos esses processos para quando chegasse em mim, que ia reger, eu já estava com tudo muito mais mastigado. Mas ainda tinha aquela loucura de pensar como que encaixa isso, onde entra, como isso dialoga com a cena,
pegar o ritmo do espetáculo. Eu acho que para o regente do musical, pelo menos para a gente que tem a formação de músico, principalmente regente, a gente se preocupa na faculdade, nos técnicos, tudo, acho muito mais. Notinhas aqui, montagem tal, como que vai fazer. E no musical, quando a gente é regente de um musical, acho que a coisa mais importante é o fluxo do texto, é a dramaturgia, de como costurar isso. Então eu tenho uma cena rolando aqui que está com uma intenção, eu preciso entender a intenção dessa cena, eu preciso conhecer os atores que estão jogando comigo, porque às vezes o tempo de entrada que eu tenho para costurar aquelas músicas, para fazer com que a dramaturgia surja, eu preciso conhecer muito bem como aquelas atrizes, como aqueles atores agem. E é muito louco você ter que desenvolver isso, pegar rápido. Lembro que eu enchia muito o saco do Di acho que no primeiro ou na segunda apresentação. O Diego tava lá, não, vou reger, que aí você conhece bem o espetáculo, não sei o quê. Aí tá o pódio dele na frente, se ele esticasse a batuta um pouco mais, ele furava a minha cabeça. Porque eu tava lá sentadinho com a partitura, olhando o monitor, olhando ele, pegando o espetáculo, anotando. Aí eu olhava aqui e falava, a guitarra fez tal coisa, legal. Aí, e isso é uma prática, acho que de musical autoral, que é muito gostoso, porque esses musicais que já são mais tradicionais, já estão no cânone, eles têm milhões de montagens, eles têm milhões de interpretações, então a gente assiste ali e, quanto regente, a gente monta, direciona, escolhe, faz as escolhas dentro daquele cânone que existe dessa obra. No espetáculo autoral não tem isso. Você tem que olhar para a partitura, tem que olhar para o texto e descobrir muita coisa. E é muito legal, por exemplo, isso são coisas que eu acho que todo músico deveria ter contato alguma vez que quer fazer dessa área, mas, por exemplo, se você pegar a partitura que eu e o Di usamos, aquele A3 bonitão, tem tanto risco, tem tanta canetada, tem tanta coisa ali, porque a partitura do primeiro ensaio que a gente fez com a orquestra pro último dia é outra. E isso é muito legal, porque eu lembro, por exemplo, Into the Woods que eu regi. Não tem muito o que mudar ali. Essa partitura está sendo mexida há 40 anos. Então, quando você pega uma partitura mais moderna, ela já foi corrigida milhões de coisas, já foi tirado uma série de coisas ou adicionada que ajudam nesse fluxo. E na Utopia ele era muito vivo. Eu lembro que eu comecei nesse caso meio do sub, então eu regia, o Jim me chamava, falava, você pode reger tal dia? Beleza. E aí em alguma parte do processo, a gente teve lá umas mudanças e eu acabei ficando como regente. O último mês inteiro eu regi. Só que eu lembro uma vez que eu tinha regido, acho que uma vez, e aí eu só ia reger de novo na semana seguinte. Então acho que eu regi no sábado e eu regi no outro domingo. E aí o Jim me chamou e falou, você pode vir sexta ou sábado? Eu falei, posso. E aí no que eu cheguei, ele abriu a partitura e falou, vamos lá. Aqui mudou pra cá, isso mudou pra cá, isso mudou pra lá, isso veio pra cá, isso pra cá. E eu só olhando pra cara dele pensando, tá, entendi. E aquela loucura de você olhar, pensar, gente, que os cortes eram maravilhosos. Eu lembro que quando ele falou, tal música vai cortar daqui, você segue pra cá, aí você conta 32, aí você volta pro início, aí desse início você pula pra parte C, só que, depois da C você volta pro início. Ficou só Nazaré. Maluco! O meme da Nazaré. Eu lembro dessa partitura. E o pior que não era nem só eu, porque a gente também tem músicos que ficam alternando. E acho que nesse dia o contrabaixista também era o outro. Era o Gibson, Eu e o Gibson, a gente se olhando assim, tipo, vamos na fé, vambora. Dá tudo certo porque a gente anota, a gente organiza. Esse processo, ele é bem organizado. E não se imprime outra partitura, porque, cara, não dá tempo. Porque, imagina, Diego ter que... Porque isso daí foi lá na cena, não, precisa mudar isso. Imagina ele ter que voltar pro finale, editar, pra voltar pra gente, pros músicos, não dá. Então a gente vai lá, 32? Vambora, 32. Tinha uma contagem, acho que era 32 mesmo. Nossa, cara, era uma contagem enorme de VS, né? Nossa! Quando fez a primeira vez, eu lembro normalmente a gente vai regendo, e pelo menos em musicais que tem um pouquinho mais de estrutura, que o Utopia teve, a gente tem monitor, né? Quando a gente tem espetáculos de estrutura muito menor, que é o que eu já fiz milhões de vezes, a gente não vê nada. Eu já regi musical que a peça inteira tá rolando nas minhas costas, eu tinha que olhar de rabo de olho, assim, pra tentar ver o que estava acontecendo. Mas na Utopia a gente tinha monitorzinho, então normalmente a gente tá lá regendo, conduzindo, olhando a cena, pegando o fluxo. Essa música, meu amigo, eu tava aqui olhando pra baixo,
Eu só tava pensando, vambora. 32, vamos lá. E isso faz parte do processo. Isso é legal do musical autoral brasileiro. Ele tem essas mudanças, ele tem essa questão viva. Porque pelo menos aí também falando pra mim, o Nautopia é um espetáculo que eu tenho o maior carinho do mundo. Falava isso pro Di depois de todas as sessões, falando, cara, isso é muito diferente. Isso que tá sendo feito é muito bom. Não é à toa que agora temos um vencedor de um prêmio de melhor direção musical, porque o trabalho é muito Parabéns. bom. Na Utopia inteira, a gente ouvindo, tem a parte dos arranjos, isso sim. E aí também pegando esse ponto da direção musical, pelo menos da forma como eu vejo também, que nem o Daniel fez os arranjos. Mas só fazer os arranjos não é o suficiente, porque tá lá escrito, você precisa dar vida para aquele arranjo, você precisa fazer ele acontecer. E aí que entra o trabalho de direção. Oi? Adaptações, a gente teve que fazer adaptações, tinha coisa que não dava para tocar, enfim, porque ele não teve tempo de testar com a orquestra. Então o teste com a orquestra foi ensaio da orquestra. Puta, isso aqui não dá para tocar no cello, tá em ré bemol, tem 30 mil notas, eu nunca vou afinar isso aqui. Então, peraí, vamos tirar umas 3, entendeu? Fica 29.900. Tá bom. É interessante esse negócio que o Nicolas falou, que a coisa da partitura, né? Quando a gente é muito acostumado a trabalhar, quando vai reger, a anotar, a colorir a partitura, vira uma peça, um negócio assim, às vezes que você fala, caralho, essa aqui eu vou enquadrar. De, de tão colorido que ficou, porque você faz um monte de anotações e daí uma partitura que ela tá muito testada mesmo, e já foi feito o Rei Leão, por exemplo, pro regente, ele vai colorir aquela partitura, vai fazer os sinais para ele. E daí é bem legal você ter colocado isso, porque daí os sinais que estão na partitura anotados são para o espetáculo. Uhum. É muito legal isso, é muito interessante. E realmente traduz o quanto aquela música tá viva ali no palco, né? O quanto aquilo ali tá respirando ainda e buscando os caminhos, né? Ô, Diego, você podia falar pra gente assim. É que eu não queria falar tanto da história pra não dar spoilers, assim, porque é tudo tão lindo de ver desenrolado. Eu acho que pode ter uma segunda temporada, de repente, Estamos podem ter mais executando. e daí as pessoas, como o podcast é uma mídia de cauda longa, né, que se fala, então daqui 3 anos é provável que tenha alguém desavisado ouvindo esse, esse programa e possa, sei lá, vai ver algum produto derivado do Nautopia para não dar spoiler de qualquer forma, mesmo que já tenha encerrado essa temporada que a gente pôde ver aí. Resume sobre o que você acha. O Nicolas pode falar também, obviamente, né? Mas resume sobre o que vocês acham que é o musical. Eu tenho uma opinião, obviamente, né? Mas eu tenho uma opinião de espectador, né? Sobre o que é o Nautopia. Nossa, é difícil falar, né? Ou resumir, né? Porque ele conecta com tantas questões humanas, né? Mas de uma forma geral, é um musical que fala a respeito primeiro de relações de famílias, né? De relação de como os irmãos eles têm um. Nossa, é difícil de falar. Poxa vida, eu tô tentando aqui pensar. Fala primeiro, vai, Nicolas, porque eu não consigo. Pra dar ideia. O que é um musical? Você dirigiu, ganhou o prêmio? Eu não sei, né? Não, é difícil falar. Ele tem muitas teias, né? Assim, é um musical que vai para muitas áreas. O que eu penso primeiro é a relação familiar, como que os irmãos lidam um com o outro, como que a você resolve grandes problemas familiares, tal. Tem essa pegada de família, assim. Mas eu queria ir para um outro lado, mas eu vou deixar o Nicolas falar, depois eu falo. O Nautopia, a primeira relação, o Diego lembra, o Regendo, cara, eu curtia muito aquele musical. Eu regia sorrindo todos os negócios, porque pra mim, tanto história quanto música, eu acho que o Nautopia ele sempre foi sobre viagem. E quando eu falo viagem, não é só viagem física, porque tem desses processos
de estar aqui, vai pra lá. A nossa querida música Paraty, Ubatuba, Ilhabela, Santos. Mas é uma viagem também através da história daquelas pessoas, porque o Nautopia ele traz esse lugar de você ver o passado e o presente daquele núcleo. Então é uma viagem sobre essas histórias, sobre essas pessoas e como essas histórias que aconteceram 20 anos atrás se desenvolvem hoje e têm ramificações dentro dessas pessoas. Então eu entendo na Utopia muito como isso. Ele é uma viagem. Você senta ali para assistir o espetáculo, aproveita, vão ser 2 horas e meia que você vai viajar, que você vai passar por vários lugares, e esses lugares às vezes são dentro da cabeça das personagens, dentro das questões delas. Então, para mim, o Nautopia, talvez eu resumiria ele assim. Foi como eu resumi para mim a primeira temporada. Tendo uma segunda temporada, estamos torcendo que sim, né? Estão aqui, talvez a relação seja outra, porque da vivacidade, o Nautopia é um espetáculo vivo, muito vivo por conta disso. Eu acredito que quando a gente for rever, vai ser diferente. A gente vai olhar, vai ter outras coisas, e não digo nem só de mudança, mudou texto, mudou música, não. Vai ser outra forma que a gente se relaciona com esse espetáculo. Porque ele tem muitas coisas que hoje talvez tenham feito mais sentido pra mim, que amanhã talvez não façam tanto, mas tenham outros elementos que eu passei batido. Talvez personagens que eu olhava e falava, não, esse personagem de novo não, e quando for entrar agora eu vou falar, nossa, que bom, que legal que tá aí, que bom poder ver essa história. Olha, eu vou tentar falar mais. É que eu fico com medo, você falou de spoiler, eu falei bem geral, mas não tem como não falar assim, de elementos que são muito importantes para a pessoa que vai assistir entender. Ele passa em 2 tempos, como o Nicolas falou, tem um passado. São algumas famílias que foram acometidas por aquele roubo lá do plano Collor, né? Como fala? Das poupanças. Das poupanças, né? Uhum. Algumas dessas famílias, elas decidiram morar num vale chamado Vale da Utopia, que é um lugar em Santa Catarina. O legal do musical é que é totalmente brasileiro, então são locais que a gente conhece, fala de locais que a gente conhece. Então, essas famílias vão para esse local. Acontecem muitas coisas nesse local chamado Vale da Utopia, em Santa Catarina. Ele existe, tá? O Vale da Utopia existe. O Dani, quando fez o Na Utopia, ele não sabia que existia e acabou descobrindo que realmente existe. Foi uma coisa meio interessante. Meio mediúnica. Deixa eu ver, onde que é o Vale da Utopia no Brasil, né? Ele foi procurar, assim, achou. Realmente existia em Santa Catarina. E daí essas famílias que vão morar nesse vale têm filhos, então a história passa no tempo dos pais e no tempo dos filhos. E aí acontece um monte de babado lá. Sim, e vai se desenrolando em paralelo, né? E esses flashbacks, eles são tão... as histórias se entrelaçando assim e se revelando aos poucos, isso é tão bem realizado, cara. É tão bem realizado. E a hora que você percebe certas coisas desembocando na história, puta, tem que assistir, galera. Puta, é muito foda mesmo, de verdade. Muito O incrível. personagem principal, ele foge muito da sua realidade, né? Que é o Tomás. Ele fica fugindo, até que ele decide encarar a história dele, encarar com os pais. Tanto que ele nem mora no Vale da Utopia, ele mora num outro lugar, com uma moça chamada Yara. Quando ele volta para resolver os conflitos dele, aí começa o bicho a pegar, aí descobre muita coisa que não queria descobrir, enfim. Casos de família. Sim, caso de família total. Legal. E na récita que eu vi, o compositor cantou, né? Nossa, você viu você ainda... Poxa vida. Você viu perto das últimas, que foram as récitas mais caóticas, todo mundo com Covid. Tem que relatar isso também, né? Com todas essas questões de preocupação com sub, com não sei o que, isso eu acho que é potencializado, a gente sempre tem isso, né? Mas acho que era muito potencializado de ter sub para todo mundo, porque estávamos num momento que as testagens positivas estavam estralando. Então, do nada, aparece alguém positivado e daí tinha a terceira dose ainda.
né? É. Vamos contextualizar, porque eu acho que o máximo que as pessoas tinham era 2 doses. E com 2 doses a gente ainda ficava bem mal. Não que hoje não fique, mas assim, é outro mundo ainda da Covid. Sim, sim. Poxa, Uma e aí população. nesse dia que você foi aí, jovem, nesse dia que você foi, ó, Nossa. a gente tinha o Rocha, que é um personagem importante da história, né? Tinha o Aham. Rocha, tinha o cover do Rocha, os dois estavam com Covid. Quem que vai fazer o Rocha? Aí, como na Utopia é um elenco que tem muitos personagens, né? Então é difícil você mexer de um para colocar no outro. Geralmente tinha a pessoa e um cover dela, e é isso, e paciência, né? Não tinha uma pessoa para fazer o bendito do Rocha. E a gente aí cancela o espetáculo, não cancela, o que que a gente faz? Não, a galera comprou, o que que a gente vai fazer? Não pode cancelar. Aí o Dani, eu faço. Foi muito. O Dani ele é ator também, né? Mas fazia um tempo que ele não fazia assim o espetáculo. Ele falou: não, eu faço Rocha. Ele não tem perfil, né? O perfil do Ah, Rocha não tem muito a ver com ele, mas ele fez e fez bem feito ainda. Muito bem. Não, imagina eu no Pânico lá, duas etapas. Tô indo pro teatro, aí Diego me manda áudio falando: e aí, cara, você tá bem? Tá vindo? Falei: tô. Então, tamo sem Rocha. Falei: como assim tamo sem Rocha? O titular e o cover pegaram Covid. Ah, mas não se preocupa, o Dani vai cantar. Como assim o Dani vai cantar? Aí chega no teatro, vê, e, cara, é muito engraçado, é muito cômico você reger pro compositor. Porque você tá lá, fala, vambora. Aí você olha pra carinha dele e você pensa, gente, foi esse cara que escreveu tudo, fez um negócio, não sei o quê. Que loucura, que loucura. E essa semana foi muito louca, que foi o último final de semana nosso de temporada, e Diego me mandando os áudios, eu ouvindo o áudio, me tremendo todo, falando, ai, Jesus, vambora. É isso. Surtos de Covid. Foi isso. Foi complicado essa semana aí. que interessante. Mas eu não tinha, eu não ia saber se vocês não tivessem me falado no pós lá. Uhum. Falando, nossa, mas aconteceu isso e tal. Pra mim, tava excelente, assim. Eu tava tão feliz de ter visto e tal. Quando eu tava chegando no B32 lá, ele era aberto, né? Daí o Nicolas tava ali nas Uhum. janelinhas do B32, eu dei um tchauzinho assim. Eu acho que ele não me reconheceu, daí ele deu uma olhada. E daí deu um tchau de volta, assim, tipo, não vou ignorar o maluco, né? Cara, você não sabe o tanto de tchauzinho que a gente dava. Era muito tchauzinho pra Sim, eu criança, pra imaginei, eu gente. imaginei. Ah, eu sempre respondia. Cara, você tinha que ver, às vezes no meio do segundo ato, pô, dá fome. A gente tá com fome. E tinha aquele McDonald's na frente. Você olhava Sim. pra mim, eu tava grudado no vidro, assim, fazendo cena dramática, vendo se alguém no McDonald's tinha dó de mim e mandava um lanche. Aquele vidro era maravilhoso, aquele negócio. Foi interessante. A gente ter tido a ideia. Eu relutei um pouco para fazer ali por conta da acústica. Eu falei com o Dani, falei, mano, vamos colocar, sei lá, a banda lá em cima no mezanino, vamos, sei lá, não vai dar certo esse negócio, esse bagulho que reverbera. Aí a gente foi pensando, a solução que eu encontrei, eu falei, Dani, tem que ser bateria eletrônica. Para ser ali, não dá para. Prata é vazar no microfone de todas as cordas, né? Aí optamos por ser bateria eletrônica, funcionou. Não era a melhor acústica do mundo, né? Mas deu um trabalho para fazer o balanceamento lá do som lá na frente. Mas foi legal. Eu achei que isso foi uma cereja do bolo, assim. Quando levantava a cortina, quem não sabia que tinha orquestra via, assim, falava: caramba, a galera tá tocando mesmo. É isso aí, não é playback? Para quem não é de São Paulo, B32 é um teatro que o público ele fica de frente. Uma das possibilidades, acho, da vontade do teatro é ficar de frente por um vidro que você vê a Faria Lima ali. Não, Uhum. peraí, que Faria a Lima. A Faria Lima. Uhum. que você vê a Faria Lima ali, né? Que tem a baleia. Taca no Google aí que você vai ver a imagem da baleiona. Daí tem o teatro que é aberto. Daí até a minha esposa que tava comigo, ela não. A gente viu o espetáculo, daí tava fechado. Quando sobe e que revela a banda e tava de frente pra rua, assim, ela, nossa, que da hora, eu não sabia que eles estavam desse jeito e tal, organizados. Foi uma surpresa extra maravilhosa. Isso dava trabalho, porque eu pedi para o Ale uma coisa que eu tenho que salientar aqui, eu não posso deixar de colocar, a produção, por mais que não tivesse grana,
assim, não tivesse grana, que a gente fala, só para o público entender, quando a gente fala grana de musical, são milhões, tá? Musicais no Brasil, com uma produção de médio porte para grande porte, são milhões. Milhões. Para fazer aquela loucura daquele cenário da família Adams, quem assistiu no Renault, pô, cara, aquilo são milhões, é muito dinheiro. O lustre do Fantasma da Ópera, o lustre já foi 1 milhão. É isso. 2, 3 milhões pra cima, não é 1 milhão, é um orçamento médio. A gente tá falando de 2 pra cima, fácil. Então, exato. Não é que as pessoas fiquem milionárias no processo também. Ah, quem dera. O sonho, nosso sonho. O Na Utopia, ele não tinha essa grana, foi do bolso, como eu falei, do Ale produtor, do Dani e também do Beto, né? Principalmente, eu acho que do Ale, porque foi o produtor que colocou mais grana, e o Ale deu todo o suporte para mim, tá? Então eu tenho que colocar isso aqui. O Ale deu todo o suporte. Eu tinha 2 monitores para eu enxergar o espetáculo, porque a gente não via o espetáculo diretamente, a gente via por monitor. Eu tinha um sistema de fones super bom, que é o sistema Avion, que é o top de linha da nossa... Que assim, não que seja o top de linha, mas é o mais utilizado nos musicais, funciona, é muito bom, enfim. Tinha tudo ali que eu precisava, né? Ele fez todo possível para a orquestra funcionar. Então, se a orquestra funcionou lá atrás, a gente deve isso também aos nossos produtores, que deram todo o incentivo aí e fizeram todo o possível para funcionar. Maravilha. Lindo, lindo, lindo. Dá para falar de expectativas, assim, de rolar mais récitas, rolar mais montagem em outros teatros, de repente? Tem isso em vista? Vocês estão na batalha aí para que isso aconteça? Falando de expectativa para o ano de 2023, olha, as nossas conversas, assim, com o Dani, né, que é o compositor, autor, e etc., são de uma expectativa da gente fazer algo esse ano, sim, mas ainda está no processo de captação. E tem toda a questão de lei de incentivo e etc., que eles estão se organizando. Com a mudança no Ministério, a recriação, né, do Ministério de Cultura, a gente também tem que se reorganizar com as leis e etc., e vendo o que vai dar isso aí, se vai resolver para a gente. Para o primeiro semestre é bem improvável, como diz Cortella, não é impossível, mas é improvável, né? É improvável. Ele fala isso a respeito de Deus, né? É possível, mas é improvável. Então, a gente tem uma expectativa para o segundo semestre e, a princípio, para o fim do segundo semestre, mas não é nada concreto. Então, não posso falar que vai ter na Utopia, a gente já tem um teatro. Não, ainda é... A gente acabou de começar 2023, acabou de mudar de governo, existia essa expectativa, então acho que vai começar a se criar um caminho agora mesmo. Não há certeza nenhuma de na Utopia voltar esse ano, mas existe um movimento para que na Utopia volte e para que a gente faça uma temporada em algum teatro, sim. Maravilha, tomara que role. Acho que a gente pode ir se encaminhando para os finalmentes aí, e daí, se quiserem deixar recados finais, deixar as redes sociais também, e onde encontrar vocês, como que faz para encontrar trabalhos de vocês, etc. Agora é a hora, hein? Podemos começar pelo Nicolas, então? Bom, nas redes eu tô como Instagram, @carreiraguerreiro. Podem ir lá adicionar, vão ver algumas coisas mais pessoais, mas sempre estou divulgando. Para esse ano mesmo, aquilo, início de ano a gente sempre cria muitos projetos e planeja como vai ser, a gente não sabe 100%, mas agora para o primeiro semestre mesmo, como eu falei lá no início, eu estou com o Coral Voz e Arte, eu sou regente adjunto, e a gente vai continuar os trabalhos. Temos a previsão do Rock Memory, esperando o PROAC. O Rock Memory é um espetáculo para coro e banda, e a gente já fez no ano passado uma montagem, agora a gente está fazendo outras, já tem alguns arranjos meus. Eu fiz um Angra Medley, meu amigo, vocês vão precisar ver, tá muito bom. E aí esse provavelmente agora para o final do primeiro semestre. E também, dentro dessa estrutura do Voz e Arte, a gente está criando novos coros, tanto o coro juvenil que já existia, a gente vai fortalecer, e um coro acadêmico, porque isso tudo que a gente falou de formação também existe para coro, né? Às vezes a gente tem coros semiprofissionais que tem uma pegada mais alta, de
da exigência e a galera não tem muito onde se preparar, se formar para coral. E aí a gente está criando esse coro acadêmico, que deve começar agora para fevereiro, né? E que mais? E essas coisas, Fábrica de Cultura, já convido vocês de antemão que final do ano vai ter esse espetáculo, que vão ser com os aprendizes da fábrica, vai ser uma loucura, mas vai ser muito gostoso de montar, querendo ou não vão ser músicas minhas, vai ser uma experiência nova, legal, e é isso, sigam lá nas redes, eu acho que tem mais algumas coisinhas, e tô aqui na torcida pra volta do Nautopia. Diego sabe o quanto eu infernizo ele com isso, eu sempre pego fofoca de bastidor, falo, e aí, como tá? Quero saber, porque Nautopia é incrível, espetáculo pra estar pra sempre, assim, sempre que tiver, quero estar lá, porque é muito, muito bom. Vamos lá. Ó, minha Instagram tá como Diego L. Salles com 2 L's. Então, Diego L. Salles. Eu não posto tantos vídeos, tá, galera? Eu não sou uma pessoa dos vídeos, eu posto mais fotos e realizações assim, mas segue lá para ver as coisas que eu já tenho já nas redes sociais. Nesse ano, a princípio, eu tô lá no... A princípio não, né? Primeiro semestre eu tô no musical Homem com H, Ney Mato Grosso, tem também Instagram, Homem com H, Ney Mato Grosso, que tá em cartaz no Rooftop, lá no Teatro Santander, na parte de cima, e a gente vai ter uma outra temporada, logo logo vão divulgar o teatro, eu acho que eu não posso falar aqui ainda, eu já sei, mas não posso falar. É isso. O espetáculo tá bem legal lá, também é autoral brasileiro, só que é biográfico, né? É um musical biográfico e conta a história aí do Ney, que é uma história muito, muito, muito interessante, diferente. E espero também que logo na Utopia retorne. Estou com a expectativa para que ele retorne ainda neste ano, no segundo semestre, tomara, na torcida. Na Utopia é um musical também do meu coração. Eu escolhi, posso falar que eu escolhi estar, além deles terem confiado o trabalho a mim, escolhi estar ali, né, e fazer esse trabalho. E fiquei muito feliz de ter recebido um prêmio de um trabalho que eu gostei tanto de fazer, que foi tão desafiador, com pessoas tão queridas comigo, como o Nicolas, como a orquestra, que foi uma orquestra maravilhosa, galera super jogava junto, assim, sabe? Um elenco que eu me dei muito bem com eles, também jogavam junto, enfim, uma equipe muito legal, e foi uma honra fazer o Nautopia, espero que ele volte, e agradeço imensamente agora o Will pelo convite aí do podcast, que honra estar aqui, falar um pouquinho dos nossos processos malucos de musical, que tô com a expectativa aí que melhore cada vez mais, que a gente crie assim, mecanismos de educação e de escolas para a gente ter uma formação bacana para teatro musical. Valeu pela abertura aí desse podcast para a gente falar um pouquinho. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês dois. É bom conversar, ter a oportunidade de conversar com vocês novamente. Mesmo que não pessoalmente, né? Mas é muito bom ouvir de amigos depois de um tempão assim, sem poder trocar uma ideia por bastante tempo, né? Então agradeço bastante vocês terem aceitado o convite. E, obviamente, as redes do Diego e do Nicolas estão na postagem, no textinho do post. Então, vocês só vão lá, abre o texto, clica e já era, vai estar lá, tá? Ficamos por aqui, chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.